Bom pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa última aula aqui sobre equilíbrio em sistemas de dois componentes contendo duas fases condensadas de uma gasosa. Tá? A aula de hoje a gente vai falar do nosso último sistema, que é o sistema metal, carbono, carbeto do metal. Tá? Então esse sistema aqui é um sistema que vai nos fornecer o ΔG em função da temperatura, de reações do tipo metal mais carbono, resultando no carbeto do metal. Tá? E aí, se vocês lembrarem, a fórmula do ΔG, né, ela tem um formato de A mais BT. Que o A e o B, no fim das contas, eles significam o quê? ΔH menos T, ΔS, né? Então, o que acontece? Vocês vão notar aqui que as linhas elas são praticamente retas em relação à horizontal. Tá? Então, elas são retas horizontais, o que nos fornece um valor de ΔG, de ΔS, muito próximo do zero. Tá? Por que que isso acontece? Vocês vão ver aqui que, nesse caso específico, a gente vai ter o metal sólido, carbono sólido, e o carbeto também sólido. Tá? Nas outras reações, nos diagramas que a gente estudou lá, a gente tinha oxigênio, que era um gás, a gente tinha o sulfeto, também um gás, a gente estudou o cloreto, também um gás. Tá? Então, a gente trabalhou sempre com gases. Hoje a gente está trabalhando com sólido e aí nos adiciona essa particularidade pelo ΔS ser próximo de zero, devido ao fato de que a gente tem aqui sólidos de ΔS, vocês já sabem lá desde físico-química, acredito eu, vocês já imaginam, já sabem que o ΔS ele varia, ele tem valores mais altos para gases, tá? A entropia de gases é mais alta, tá? E aí a gente tem algumas retas onde a gente tem o ΔS diferenciado, um ΔS maior, que são as retas das seguintes reações, que é o carbono mais meio H2, resultando em meio C2H2, que é essa reta aqui, que vocês vão... Não, desculpa, essa aqui, carbono mais meio H2 resultando de C2H2. A outra reta é o carbono mais 2H2 gerando CH4. Tá? Então essa reta aqui, vocês podem ver ela aqui, tá? Aquela que eu mostrei anteriormente. Tá? E aí, por fim, a outra reta que também possui reagentes ou produtos gasosos é a reta de carbono mais CO2, gerando 2 COs. Tá? Então a gente tem aqui vários gases, né? No caso aqui os produtos são gases e um dos reagentes é gás. Tá? E aí, o que a gente, além de verificar o ΔG em função da temperatura, tá? Qual o significado, o que eu posso extrair do diagrama? Tá? Diferentemente dos outros diagramas, a gente não vai somar reações aqui, porque não é tão interessante, mas a gente pode extrair aliás, a gente não vai somar reações de metal, do carbeto de um metal com outro carbeto, não tem sentido esse tipo de sistema. Mas a gente vai, por exemplo, usar dois ábacos, o ábaco do CH4 e um ábaco do CO2, tá? Então, dessa reação aqui e dessa reação aqui, porque através desse ábaco a gente vai conseguir saber qual que é a taxa P ao quadrado de CO sobre P de CO2 e P de CH4 sobre P ao quadrado de H2, que a gente vai ter em equilíbrio para obter o carbeto. Tá? Então, hoje, especificamente, a gente vai testar, vai fazer esses valores aqui em função do tungstênio. Então, eu vou pegar a reação do tungstênio, que está bem pronunciada, que é uma reta bem fácil de ser visualizada para vocês, e a gente vai fazer, vai ler aqui essas taxas nos ábacos do P quadrado de CO sobre CO2, que nada mais é
do que a gente calcular as taxas para a soma da reação, da seguinte reação aqui. A gente tem tungstênio, tá? Mais o carbono, tá? Gerando WC, tá? Gerando carbeto de tungstênio. E a gente está somando, um segundo que o meu cachorro vai parar de latir. Bom, então retornando aqui depois do corte que eu tive que fazer aqui devido ao meu maravilhoso cachorro que acabou interrompendo um pouco a nossa aula aqui, tá? Quer dizer, interrompeu para mim, né? Para vocês ficou só um corte aqui no vídeo, tá? Então a gente vem, o que a gente está fazendo quando a gente pega esse ábaco aqui do CO mais CO2, desculpa, carbono mais CO2 gerando 2CO e juntando com uma reação que a gente escolheu aqui, a reação do tungstênio com carbono, né? Então vamos juntar essas duas reações e ver o que a gente encontra. Eu vou inverter essa aqui porque eu vou fazer uma subtração de reações, né? Então eu vou colocar aqui CO igual a carbono mais CO2, tá? E aí a gente soma essas reações aqui, o que a gente vai obter? A gente vai cortar esses carbonos aqui, né? Então a gente vai obter tungstênio mais CO igual a WC mais CO2, tá? Aí um negócio importante que eu vi que vocês eventualmente tendem a cometer uma falha ali, é que quando a gente, vamos olhar essa reação do jeito que ela é aqui, tá? Com atividade unitária aqui, tá? Como que acontece, tá? Para atividade unitária, então se a gente vir extrapolar aqui, a gente vai chegar em 1 no valor aqui da relação CO2, então se a gente extrapolar aqui, essa... Por quê? Porque a gente tem 1 sobre 1, então é 1 atm de P de CO e 1 atm de P de CO2 e a gente vai resultar aqui no ábaco do CO2 e a gente vai resultar em 1. Para esse caso aqui, a gente vai ter uma temperatura aqui de equilíbrio, que é a temperatura, essa temperatura aqui, tá? Eu vou colocar esse ponto aqui, tá? Talvez depois eu tenha que apagar. Isso vai me demandar um corte, tá? Então vamos tentar entender que temperatura é. Não vou usar a régua aqui, tá? Mas vamos tentar extrapolar aqui a temperatura. E a gente chegou aqui para a temperatura de 1000 graus Celsius, tá? Supondo que isso aqui é uma reta, tá? Então, o que acontece aqui antes de 1000 graus Celsius, tá? Antes de 1000 graus Celsius, quem que é mais estável? Quem tem ΔG menor, tá? Então, significa que o tungstênio é mais estável? Não, significa que essa reação aqui é a mais provável de ocorrer, tá? Significa que o que é mais estável? O carbeto de tungstênio. Então, vocês tendem, normalmente, eu já vi, no primeiro semestre que eu estou dando essa aula aqui, vocês tendem a achar que o tungstênio é mais estável. Não, é o carbeto de tungstênio, porque essa reação aqui é a mais possível de acontecer. Então, a gente tem as coisas viradas para esse lado aqui, privilegiando o carbeto de tungstênio, tá? Então, a gente tem aqui uma parte vermelha da reação, onde a gente privilegia o carbeto de tungstênio. Mas aí quando essa reação aqui vira mais estável, a partir depois de 1000 graus, então em temperaturas, isso aqui vale para temperaturas abaixo de 1000 graus Celsius, tá? Então carbeto de tungstênio mais estável abaixo de 1000 graus Celsius. Por quê? Porque a reta do carbeto de tungstênio está mais baixa, tá? E aí, quando as coisas são a temperaturas superiores, tá? Então, temperaturas superiores, a gente vai ter o quê? Vai ter o privilégio dessa reação aqui ocorrendo. Qual reação? Qual que é o produto dessa reação? CO. Então, a reta vai para o outro, ela nos diz o quê? Que essa reação aqui é a mais estável. Então, isso aqui ocorre em temperaturas maiores que 1000 graus. A gente tem essa reação sendo mais estável, tá? Essa informação eu tiro do encontro das reações, tá? Mas aí,
eu quero verificar qual que é o equilíbrio, né? Qual que é a pressão de CO2, CO sobre CO2 do equilíbrio em outras temperaturas, entendeu? Então, o que a gente, aí sim a gente vai usar a nossa régua aqui, tá? Vamos colocar a nossa régua aqui e a gente vai pegar e vai puxar o quê? Vai colocar um ponto da régua aqui nessa letra grega que eu me esqueci o nome, mas tem o formato de uma ferradura, tá? E aí vamos dizer que eu quero ver a viabilidade, tá? Primeiro vamos puxar isso aqui para cá. Eu quero ver a viabilidade disso acontecer a 1500 graus, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a temperatura de 1500 graus aqui, tá? E aí eu vou fazer aqui, traçar uma reta nessa temperatura de 1500 graus, tá? E aí depois, o que eu vou fazer? Eu quero ver a reação do carbeto de tungstênio a 1500 graus, qual que é a pressão, essa reação aqui, né, que eu estou mostrando para vocês, qual a pressão de equilíbrio a 1500 graus. Então eu vou pegar e vou levar o outro ponto da minha régua até o encontro da temperatura com a reação de carbeto de tungstênio, tá? E aí eu vou separar uma outra cor aqui. Vou tentar aqui, vamos fazer isso em vermelho, tá? Então vamos separar uma outra cor aqui. E então, ó, a gente traçou aqui, tá? E aí a gente chegou aqui em 10 na 3, tá? Aqui, ó. A gente tem 10 na 3 aqui, né? E aí essa é a pressão. Então a gente vai ter o quê? P. Desculpa, vamos ver aqui. Bom, agora não está escrevendo aqui, vamos ver. Vamos ver se eu consigo ajustar isso aqui. Tá? Então a gente tem P. A gente vai ter o quê? P de CO ao quadrado sobre P de CO2 igual a 10 na 3. Tá? Para qual temperatura? Isso para a temperatura, vamos fazer com a cor que eu usei aqui, tá? Isso para a temperatura igual a 1500 graus. Tá? Então, compreendeu? Para que serve essa ferradura e esse P de CO a CO2? Eu quero saber qual que é a pressão no equilíbrio de CO sobre P ao quadrado de CO sobre P de CO2 no equilíbrio em outras temperaturas. Se eu quisesse saber a de 1000, como que desculpa, a de 500, tá? Como que eu ia fazer? Eu ia fazer o quê? Eu ia pegar, traçar uma curva, uma reta em 500 graus, tá? E ia arrastar meu ábaco aqui da ferradura aqui até passar pelo 500 graus aqui, o encontro da reta de 500 graus com a reta do WC, e aí chegar até o ábaco e a partir daí ler a minha pressão no equilíbrio. E o que isso significa? Né? Isso significa o seguinte: se eu tiver um valor maior de relação entre P quadrado de CO e P de CO2, eu vou privilegiar essa reação para o lado de cá, tá? Para valores maiores de pressão, eu privilegio a reação do lado de cá. Por quê? Porque quanto mais eu adiciono reagente, mais fácil é de eu formar produto, certo? Então, quanto maior for essa relação aqui, em relação ao equilíbrio, mais eu desloco a reação para cá, tá? Princípio de Le Chatelier, lá que vocês aprenderam em química, tá? Entretanto, se eu fizer com que a pressão seja menor, a relação de pressão seja menor, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma quantidade em relação ao equilíbrio, eu vou ter uma quantidade maior de CO2. E aí eu vou deslocar essa reação para cá, entendeu? Então, é importante que vocês entendam o significado disso, tá? E aí, a gente pode ir para uma segunda etapa, tá? Que é ver um outro equilíbrio, o equilíbrio em relação à reação de carbono mais 2H2 gerando CH4. Aí o equilíbrio que a gente vai estar investigando
vai ser o seguinte equilíbrio, tá? Vamos tentar esse equilíbrio, a gente vai fazer deixa eu ver, em azul, tá? Então vamos lá. A gente vai ter de novo a nossa reação do tungstênio com carbono, gerando carbeto de tungstênio. Só que a reação que a gente vai somar é diferente, é a reação de CH4. Então a gente vai ter CH4 igual carbono mais 2H2. E aí quando a gente somar essas reações, tá? Lembrando, como eu estou fazendo uma subtração da reação de cima pela reação de baixo, essa reação de baixo tem que inverter, porque eu estou subtraindo. Aí eu posso somar esses dois caras aqui. Como eu tenho carbono nos reagentes e carbono nos produtos, eu tenho que cortar ele, né? Então eu tenho W mais CH4 gerando WC mais H2, certo? Tá? E aí, o que a gente vai investigar aqui? A gente vai investigar a relação desses caras aqui no equilíbrio a 1000 graus. Tá? Vou manter a 1000 graus, a relação P de CH4 sobre P quadrado de H2. Tá? Essa relação é construída, sempre lembrando, né, é construída a partir de K, né? Então a relação para K. Então a gente tem K aqui, lembrando, atividade 1 porque é sólido e puro, né? Atividade 1 porque é sólido e puro, e aí aqui a gente tem as atividades diferenciadas, tá? E aí, inclusive aqui é importante notar que eu errei aqui a estequiometria também, tá? Então, vocês corrigem a estequiometria, mas vocês vão ver que a gente vai chegar em P ao quadrado de CO dividido por P de CO2 na nossa estequiometria aqui, tá? Porque provavelmente aqui eu vou precisar multiplicar alguma coisa aqui para chegar na relação correta, tá? Então, no caso seria 2 aqui, né? Então, até eu chegar na relação correta, eu precisaria compensar, multiplicar esse aqui também por 2 e aí assim vai indo, tá? Mas vocês corrijam isso, vocês conseguem fazer isso em casa, tá? Porque senão vai consumir muito espaço aqui, tá? E aqui, o nosso K dessa reação de baixo, a gente tem de novo tungstênio com atividade 1, carbeto de tungstênio com atividade 1 e esses dois caras aqui com atividade sendo igual à pressão deles, né? Então a gente tem P de H2 ao quadrado sobre P de CH4, tá? Que é o que está retratado no ábaco aqui, tá? Então aqui a gente vai fazer o quê? Para achar a pressão de CH4 no equilíbrio no tungstênio, tá? A gente já isolou a temperatura aqui, primeira parte, a gente quer achar 1500 graus, tá? Mudei a temperatura aqui para já aproveitar essa reta e não poluir muito nosso gráfico aqui, porque eu ainda tenho que fazer mais uma observação ainda, tá? Então vamos usar 1000 graus, 1500 graus ao invés de 1000 graus, tá? Então eu uso a temperatura, faço uma reta da temperatura e eu vou pegar o ábaco do CH4 aqui e vou rodar essa reta também, tá? Então lembrem, quando a gente tinha o carbono, né, a gente pegou e rodou aqui essa reação para cá, para encontrar a relação do equilíbrio a 1500 graus. Agora, o que a gente vai fazer é rodar essa reação aqui para o outro lado. E como que a gente vai fazer? Eu vou pegar de novo a nossa régua, tá? Então, vamos pegar a régua aqui e vamos trazer um ponto da régua para o CH4, outro ponto da régua continua no mesmo lugar aqui, tá? Não encontro, onde que é o outro ponto da régua? No encontro de 1500 graus com a reta do tungstênio gerando carbeto de tungstênio, tá? E aí, como que a gente vai fazer aqui? A gente vai traçar a nossa reta até chegar ao ábaco, tá? E aí a gente vai ler a pressão, a relação de pressão de CH4 e H2, tá? Então o que essa relação está me dizendo aqui? Vamos ler ali o valor, tá? 10 na menos 4. Então
a pressão ao quadrado de H2 sobre a pressão de CH4 é igual a 10 na menos 4 no equilíbrio, tá? O que significa isso? Bom, primeiro, só para lembrar, a gente girou essa reta aqui, a gente girou até aqui, tá? Por quê? Porque a gente queria um equilíbrio diferente, em uma temperatura diferente, tá? Então a gente girou essa reta aqui e encontrou ali o valor de quase 10 na menos 4, tá? Então vamos dizer que é quase, né? Então, esse é o símbolo de quase, tá? E aí, como resultado a gente obteve a pressão, a relação entre a pressão de H2 e de CH4. Significa o quê? Relações maiores significa que eu tenho mais H2, né? Se eu tenho mais H2, eu vou deslocar o meu equilíbrio para cá, tá? Como eu tenho mais H2, tá? Eu tenho mais produto, eu desloco para os reagentes, tá? Se eu tenho menos H2, ou se eu tenho mais CH4 do que o equilíbrio, eu estou deslocando o equilíbrio dessa reação para cá, tá? Outra observação, tá? Qual reação, qual que é? Aqui a gente tem a temperatura de transição, né? A temperatura de transição do equilíbrio aqui, para essa relação de P, a temperatura de transição vai ser igual a 1500 graus, tá? O que acontece? Abaixo de 1500 graus, essa reação aqui é a mais estável. Como essa reação é a mais estável, a gente tende a gerar CH4. Então, abaixo de 1500 graus, o equilíbrio tá para esse lado aqui, tá? Por quê? Porque abaixo da reação, ó, a gente lembra daquelas curvinhas, eu não vou desenhar que não tem espaço aqui, mas abaixo de 1500 graus, essa reação aqui é a preferida, tá? Então, abaixo de 1500 graus é a reta azul que regra tudo, tá? Então, é a reta azul aqui que está predominando abaixo de 1500 graus, tá? Já acima de 1500 graus é a reta em preto, que é a nossa retinha aqui do W mais C, dando WC. Então, acima de 1500 graus, as coisas acontecem com o produto WC tendendo a ser o produto a se formar. Então, no outro lado, acima de 1500 graus, WC predomina, tá? Então, aqui é temperatura acima de 1500 graus, tá? Então, isso aqui é sobre o equilíbrio e as temperaturas em que as coisas acontecem. Aliás, a temperatura onde um produto o equilíbrio está para um produto, né? Está deslocado para um lado ou deslocado para outro lado, tá? Então, essa é a relação de predominância em relação à temperatura. Vocês também poderiam ter feito isso em relação ao CO e CO2, tá? Investigar qual que é a temperatura onde uma reação é mais tende a ser a que ocorre, o equilíbrio seria deslocado para um lado ou para o outro lado, entendeu? Então é importante que vocês tenham conhecimento disso e observem esse detalhe que eu já notei que alguns de vocês erraram em outros momentos ali, tá? Vamos ver o que faltou aqui. Uma última coisa. Se eu quero saber, vamos pegar agora a reação do Mn mais C, Mn3C. Se eu quero saber qual que é a atividade do carbono, tá? No equilíbrio, tá? Qual que é a atividade desse cara aqui? Vamos pegar uma cor diferente aqui, eu vou fazer em verde porque se eu quero saber a atividade do carbono, tá? Vamos pegar a reação do manganês, então a gente está investigando aqui a reação 3Mn mais C igual a Mn3C, tá? Eu quero saber qual que é a atividade do carbono, tá? A atividade do carbono para essa reação a 1000, vamos dizer aqui a 1000 graus, tá? Esse aqui é o ponto de 1000 graus, vou ter que traçar a reta isotérmica de 1000 graus, vai ter que ser a reta isotérmica de 1000 graus, eu vou traçar ela aqui, tá? Então vamos pegar nossa régua aqui e
traçar a reta de 1000 graus para entender qual que é a atividade do carbono. Tá? Vamos lá, atividade do carbono. Então a gente vai traçar a reta isotérmica em 1000 graus, né? E aí agora a gente vem tentando descobrir a atividade do carbono no equilíbrio. Como que a gente faz? A gente vem de novo com a régua e aí usa esse ábaco do carbono, que é o ábaco de dentro. Aqui, ó, o mais de dentro é o ábaco do carbono. Então a gente vai pegar a reação do manganês com o carbono a 1000 graus e vai traçar uma reta que vai até os ábacos ali fora. Então a gente vem e a gente pode parar aqui mesmo, tá? E qual que é a atividade do carbono? Bom, a atividade do carbono no equilíbrio aqui é alguma coisa entre 10 e 0,1, entre 1 e 0,1, tá? Porque ó, esse é o ábaco da atividade do carbono, esse ábaco de dentro aqui, tá? Então é alguma coisa entre 1 e 0,1. Então vamos dizer aqui que é 0,5. Então a atividade do carbono a 1000 graus, tá? A 1000 graus aqui, lembrando, a gente olhou a 1000 graus, a atividade do carbono no equilíbrio é igual a 0,5. Tá? Então essa é outra informação que vocês podem tirar. Aí se vocês quiserem fazer para a reação do tungstênio a 1500 graus, por exemplo, a gente vem e traça aqui, ó, até 1500 graus aqui, a reta daqui até aqui e vê onde que ela bate aqui, entendeu? E assim vai indo para todos os outros metais. Então são várias informações. Esse ábaco aqui, diferentemente do cloro, ele é um pouco mais poluído de informações que vocês podem retirar, tá? Então é importante que vocês saibam usar esse ábaco e extrair as informações necessárias, porque eu vou pedir no exercício de hoje, eu vou pedir uma informação de cada uma dessas aqui, do P quadrado de CO sobre PCO, CO2, depois a do P de H2 sobre o P de CH4, e aí para finalizar a atividade do carbono em alguma temperatura. Então, outros detalhes importantes, também tem pontos de transição aqui, de mudanças de alótropos, né, de orientação cristalina do alumínio ou dos outros metais, né? E aí tem ponto de fusão dos metais também, aqui são registrados pontos de fusão, e ponto de ebulição, se tem em algum lugar aqui eu não cheguei a prestar atenção. E tem também ponto de transição dos carbetos, ponto de fusão dos carbetos e ponto de ebulição dos carbetos. Tudo isso ilustrado nesse gráfico aqui através dos pontinhos, o que cada pontinho significa, vem junto com uma letrinha. Se a letrinha está entre um quadradinho, é um carbeto. Se a letrinha não tem quadradinho, está sozinho, é um elemento. Tá? Mas isso vocês já deveriam observar, porque está aqui na legenda, né? Então está só passando a mensagem para vocês. Tá? Bom, eu acho que a aula de hoje foi isso. Tá? Então o que eu tinha para dizer para vocês é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês não compreenderam, eu estou sempre à disposição nos nossos canais de atendimento, tá? Então, eu agradeço a vocês pela atenção e acho que era isso que eu tinha para dizer e tchau, tchau.